Olá, meu nome é Stefan e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GaviaCast. Olá, meu nome é Evelyn, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GaviaCast. E Evelyn, hoje a gente tem um assunto muito desafiador e ao mesmo tempo muito importante. Verdade. Que é a questão da mordomia cristã. E, querido telespectador, mordomia cristã não é deitar na rede e tomar uma água de coco, mas é sobre como a gente administra, né, os recursos que o Senhor nos confiou. Sim. E hoje temos aqui dois convidados muito especiais conosco, pastor Marcelo Zeda. Olá, Stefan. Olá, Evelyn. Olá. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite para a gente falar desse tema tão importante. E Fábio Moza. Olá, Stefano, Evelyn. Muito obrigado pelo convite. Espero poder, junto com vocês, estar falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante para nós. Obrigado, Fábio. O Fábio tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Ele foi diretor de investimento na Prev, vice-presidente de governança na Brasil Telecom, CEO na Factor Assessment Management e atualmente é membro do Conselho Fiscal da Ambev, conselheiro independente do Open Insurance Brasil, tem mestrado em administração de empresa pelo IBMEC, MBA em finanças pelo MBEC, especialização pela Harvard Business School e é pai do Guga. Patente alta. Que é o mais... E do Lucas. E do Lucas, né? É porque lá na igreja fala, é o pai do Guga, pai do Guga. Que o pai, Mais conhecido como pai do Google. é o pai do Guga lá na igreja, né? Muito obrigado por receber o nosso convite aqui. Pastor Marcelo, Deus é dono do ouro e da prata? É dono, sim. É importante a gente começar falando sobre isso porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor da prata e do ouro, mas o problema é que essa palavra ela é muito descontextualizada. Quando o profeta Ageu fala que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, ele está falando de um momento da história da reconstrução do templo em Jerusalém. Então as pessoas tinham ido para o exílio, né, naquele tempo do exílio da Babilônia, então eles são autorizados a voltar para Jerusalém, eles começam a construir, mas tem uma paralisação. Então, o tema é finanças, o tema é dinheiro. E Deus ali está mostrando para aquelas pessoas, né, que pararam a reconstrução do templo, que era um evento importante para a própria reconstrução da identidade de Israel naquele tempo, e Deus está mostrando, olha, tudo que vocês têm é meu. Então, vamos retomar essa construção, vamos retomar essa obra e a bênção, né, de Deus sobre aqueles que realmente entendem isso. Então, é importante a gente saber isso. Deus é sim dono da prata e do ouro, Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono de todo o universo, Ele é criador, Ele é Senhor das nossas vidas. E tudo que nós temos vem dEle. Amém. E é interessante que esse é um podcast que a gente está falando aqui sobre a mordomia cristã e é impressionante quanto a Bíblia ela fala de como nós lidamos com os recursos que Deus nos deu. Por um lado, o Senhor fala que a gente não deve acumular, né, recursos nessa terra onde as traças corroem, mas pensar no recurso do céu. Mas, por outro lado, né, a gente pega o livro de Provérbios, é impressionante como ele fala da questão da administração dos recursos com sabedoria. Né? Eu cito aqui, por exemplo, Provérbios 21:15, que diz assim, quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Né? Ele fala dessa ideia do amor ao luxo, né, às coisas boas, né? E aí como a gente pode simplesmente gastar todos os nossos recursos em coisas que a gente não precisa, né? E até vindo aqui no carro, né? A gente estava falando aqui com o Fábio, né? O cartão de crédito, né? Ele é uma forma de... É o dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa, né, Fábio? E para impressionar quem você não conhece. Exatamente, né? Boa! Então, dentro desse contexto aqui, né, o Fábio vai nos ajudar aqui a trazer também alguns princípios dentro, assim, dessa, né, considerando a sabedoria que o Provérbios nos dá, né, dessa questão de gestão dos recursos, né? E, Fábio, nos diz um pouco assim, quais são os primeiros passos que uma família deve dar para começar a organizar suas finanças? Só pegando até um gancho aí, né, o problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Exato. Né? Eu acho que sempre que a gente começa alguma coisa que começa a tomar o lugar de Deus, é problemático. Né? E aí a gente tem muito isso aí, a gente está sempre preocupado. Né? E o dinheiro às vezes toma um lugar na nossa vida que a gente às vezes está preocupado quando tem e mais ainda quando não tem. Então eu acho que essa sua pergunta é fundamental, que é o seguinte: como é que eu tomo os passos para que eu possa, nessa área, né, eu ser usado da forma que eu devo? Porque, né, como foi mencionado aqui, os recursos não são meus. Então, se os recursos não são meus, eu preciso usar ele da melhor forma possível.
né? Então, como é que eu faço para ter esse recurso para que eu possa fazer? E a Bíblia menciona que os recursos devem ser usados para o seu sustento, para o sustento da sua família, e para que você também possa ajudar outras pessoas. Que é a piedade, é como você ajude o seu próximo, a sua igreja. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter esse recurso. Então, quando o mais cedo possível que você começar, melhor. E como é que você faz isso? É tentando, primeiro, não antecipar consumo. Né? Esse é um problema hoje em dia, né? Porque a gente até falou aqui. Muitas vezes eu quero o iPhone, agora está no 15. Eu não sei. Já não sei. Eu acho que é o 15. Mas eu quero o 15 hoje. Né? Mas eu tô com um 14 aqui, o 14 ainda está bem, está funcionando, tem memória? Não, mas saiu o 15. Aí você se endivida pagando uma prestação altíssima, que vai demorar 60 meses, que são 5 anos, quando chegar lá já vai estar no iPhone 25 e você já está pagando 15. Então, a grande questão aí, muitas vezes, é você perguntar, escuta, eu realmente preciso? Tem algumas técnicas aí, né? Inclusive tem uma das técnicas que é o seguinte, escuta, você nunca compre nada no primeiro impulso. Deixe para o dia seguinte, deixe para 2 dias, vai no shopping, fala assim, depois eu volto. Eu pratico isso. Eu pratico. Ela pratica isso no carrinho da Shein. Ela deixa lá. Eu deixo lá alguns dias. Só vem e-mail. Você tem certeza que você não quer levar esse? Ela fica assim, quero, preciso. Você não está esquecendo alguma coisa? Mas continue. Porque se você realmente precisa, né, aquilo vai continuar. Mas muitas vezes a gente trabalha por sentimento. Uma área que surgiu, né, não tão recente, mas é recente, que é chamado finanças comportamentais. Por que surgiu isso? Porque há muitas coisas em finanças não é explicado pela razão. Né? É explicado por outros sentimentos que te levam a consumir, a não fazer. Foi citado alguns exemplos. Por exemplo, por que eu gasto mais do que eu ganho? Por que eu estou sempre estourando o cartão de crédito? E aí tem as questões emocionais que vêm, eu mereço. Cara, eu tô muito chateado, então essa semana eu vou comprar isso porque, né, eu tô muito chateado, ou eu tô muito feliz, então... Ou então, a minha família merece fazer uma viagem, né, de férias. Então, essas coisas que é impulsionado pela mídia hoje em dia, porque todo mundo estuda isso. Né? Isso faz parte de matéria de certificação da Anbima para quem é gerente de banco. Então é o seguinte, eles todos trabalham com isso. E certamente quando você vê uma propaganda, né, seja uma propaganda de um celular, de um carro, ou de uma roupa, tem tudo por trás essa questão das finanças emocionais. Então não é fácil resistir a isso. A criança já cresce, né, com essa questão. Então o grande desafio hoje é como eu consigo contornar essa situação para que eu possa, de forma racional, administrar. Né? E aí, o que vem a ser essa administração? Vem a ser o seguinte, eu postergar consumo. Né? Porque se eu postergo o consumo, eu consigo ter mais recursos para que eu possa poupar, para que eu possa consumir no futuro. Então, você não está dizendo que você não vai consumir, você está dizendo que eu estou postergando o consumo. E na medida que eu postergo o consumo, eu consigo administrar. Né? Hoje em dia, qualquer lugar do mundo, mas no Brasil, há algum tempo que a taxa de juros é uma taxa de juros muito boa. Né? A gente está falando aí, hoje o pessoal dizendo que a taxa está caindo para 10% ao ano. 10% é muita coisa. Né? Então, quando você fala que você tem recurso, você começa a usufruir de uma taxa muito boa. O lado inverso é, se você precisa tomar emprestado, no cartão de crédito, esses 10 vira 400% se você atrasar o cartão de crédito. Né? O cheque especial é em torno de 80%, 90% ao ano. Nossa. Então, assim, é claro que quando é do meu lado eu só ganho 10, porque a gente não é banco. Né? A pessoa estourou o cartão de crédito. Está no cheque especial. O que fazer? Olha, essa pergunta, além de ser muito boa, ela é muito comum. Né? Quem não
né? Então, eu acho que tem alguns passos aí. Principais são estourar cartão de crédito. Primeira coisa, nunca deixe o cartão de crédito ser pague pelo mínimo. Isso, inclusive, já tem hoje regras do Banco Central. Você tem que pagar o cartão de crédito inteiro. Ah, mas esse mês não tem. Então, o ideal é fazer o seguinte, escuta, cancela o seu cartão de crédito. Ou diminui, se você não pode ficar sem, diminui o limite para o mínimo. Pega um empréstimo com uma taxa menor, e aí você tem empréstimos vinculados ao seu salário ou empréstimos no seu banco, ou seja, você pega um empréstimo que vai ter tantas parcelas quantas você puder pagar, e num juro menor, e paga o cartão de crédito, mas não adianta você pagar o cartão de crédito e continuar com ele no mesmo limite, porque aí você vai ficar daqui a pouco devendo o cartão e devendo o empréstimo. Então, assim, se você vai tomar um empréstimo, você precisa ou liquidar o seu cartão, ou seja, quebrar, acabar com ele, ou se você não pode, diminua para o limite mínimo. Que é para o seguinte, bateu naquele limite, o cartão não passa mais. Então, agora o cartão ele te dá um sentimento muito de poder, né? Porque você não precisa ter o dinheiro. Antigamente, quando não tinha cartão de crédito, né? Eu não vou falar a minha idade, porque eu sou dessa. Você, assim, tinha dinheiro na conta, você comprava. Não tinha, né? Não comprava. E o máximo que a loja fazia era um carnezinho 4 vezes, e olha lá. Então, hoje em dia, o cartão de crédito dá um poder que você não controla. Principalmente quando você tem muita coisa parcelada, né? Em 10 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Quando você vai ver, várias coisinhas pequenas em 10 vezes sem juros te dá uma prestação enorme. Mas você perde essa noção de que você está devendo. Aí, quando a fatura chega, é a maior surpresa do mundo. Né? Que aí vem até uma questão seguinte, é preciso você ter consciência da sua vida financeira. É importantíssimo você saber quanto é que você gasta. Né? Quanto é que você gasta e quanto é que você pode gastar. E aí vem histórico e orçamento. Então, mas o principal para isso aí que você falou você precisa solucionar a dívida cara e se você não tem dinheiro, você troca por uma dívida menos cara. Tá bom. Não vou dizer dívida barata, mas dívida menos cara. Perfeito. Pastor, queria tirar uma dúvida com você. Vamos pensar assim num triângulo dos nossos gastos financeiros, né? Não gastos, né? Vamos pensar também no investimento. Vamos pensar, a gente pode colocar o nosso recurso no reino, ajudar missionários, ajudar a obra de Deus, colocar ali no dízimo para sustentação da nossa igreja. Por um outro lado, a gente tem que pensar também em ter um investimento para uma emergência, alguma coisa desse tipo, né? Ou para uma meta que a gente tenha de comprar um apartamento, ou que seja, viajar. E, por outro lado, eu acho que também as escrituras falam, né, da gente ter alguma qualidade de vida, né, com o nosso recurso. Então, diante dessa tricotomia, né, como é que a gente pode pensar nisso, né, nessa questão do investir no reino, ter uma qualidade de vida e pensar em guardar um recurso para um investimento futuro, alguma coisa desse tipo? Boa pergunta, Stefan. O João Calvino é acusado de fomentar o capitalismo selvagem. Né? Dentre as diversas acusações, né, uma dessas ele, né, o protestantismo ou o calvinismo, né, e Calvino sempre entra como vilão aí, de ser um fomentador dessa ideia do capitalismo selvagem, né, dessa questão. Mas Calvino ensinava algo que ele chamava de frugalidade. Era uma das questões que ele colocava, né, para a vida. Então eu vou começar pela frugalidade, que é essa questão de você ter uma vida simples, né, de você ter uma vida comedida. Então, a frugalidade é essa ideia de você viver uma vida comedida, uma vida confortável, mas sem excessos, sem exageros. Então, esse primeiro pilar, né, que você coloca é que a gente tenha uma vida, uma família, né, que você possa ter boas condições, né, de alimentação. Né? O apóstolo Paulo ele é um pouco mais radical, porque ele diz assim, tendo com que nos vestir e o que comer, estejamos satisfeitos. Né? Paulo ele é um pouco mais radical que Calvino. Calvino trata da frugalidade e dessa maneira de você viver de forma adequada, equilibrada. Né? Me lembra um pouco do Provérbios, que diz nem muito nem pouco. Né? Nem muito nem pouco. O salmista também ele coloca, né, quando ele diz, Senhor, não me dê demais para que eu não me esqueça de ti, mas também não me deixe
passar necessidade para que furtando não venha a envergonhar o teu nome. Exato. Então, assim, a justa medida, e aí eu estava pensando aqui, enquanto o Fábio falava aqui, eu pensava no domínio próprio. Né? Existe um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito, um dos gomos é o domínio próprio. E o domínio próprio, às vezes, a gente associa com questões, sei lá, sexuais, questões, né? Porque a gente faz uma escala de pecados. A gente faz sempre uma escala e é da nossa cabeça, não é bíblico isso. Mas o domínio próprio, além de ser um fruto, uma ação do Espírito Santo na vida da gente, nessas áreas mais, assim, que eu diria que são mais, né, escandalosas, ele também pode, e ele precisa fazer parte também da nossa vida dentro dessa visão de gastos, dentro dessa visão de consumo que a gente pode ter, né? Qual o limite disso? Então, é uma ação do Espírito Santo. Eu não quero espiritualizar todas as coisas, não, mas nós somos pessoas guiadas pelo Espírito. Então, nesse primeiro pilar, o conforto, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Quais são as prioridades, quais são as questões fundamentais? Vou dar um exemplo pessoal, né? A minha vida, eu acho que uma prioridade é o estudo. Na minha família, sim, um elemento que é prioridade para mim é estudo, é estudar. Então, investir no estudo. Então, para as minhas filhas, para a gente também, assim, a nossa vida sempre foi investindo na área de ensino, de estudo. Então, acho que é uma prioridade, é um gasto, é um investimento que merece ter aí dentro da planilha, né, da nossa planilha, ela merece ter uma atenção maior. Isso no que diz respeito ao conforto. Alimentação, boa alimentação, estar num lugar, né, que seja saudável, salubre, né, que a gente possa viver uma vida confortável. Mas não tentar dar o passo maior que as pernas. Muitas vezes, como o Fábio falou, a questão do impulso emocional, a questão, muitas vezes, da empolgação. Às vezes, até o momento econômico do país, ele incentiva mais o consumo, e aí você fica um pouco mais animado, né, e acha que é a hora de fazer né, dar aquele passo. E, muitas vezes, isso aconteceu alguns anos atrás no Brasil. Né, 10 anos atrás aproximadamente, né, uma euforia da economia, e daqui a pouco a gente viu que era tudo uma ilusão, uma farsa, e aí entrou aquela crise, e de maneira que muita gente se endividou, se enrolou. Quanto a investir no reino de Deus, Jesus fala sobre essa questão no Sermão do Monte, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando aí num contexto de pessoas que tinham um mínimo. Né? Ali, o público-alvo que Jesus a quem ele está se dirigindo, vivia assim, na base do mínimo. Eram pessoas que acompanhavam, estavam sentadas ali ouvindo o Sermão do Monte, e a preocupação deles não era se iam comprar um apartamento no Leblon. A preocupação deles era se teria comida para aquela noite, e no dia seguinte seria pão, né? Tanto é que muita gente ia atrás de Jesus porque ele multiplicava o pão, então ele tinha essa atração. Então, e aí ele fala da ansiedade. Ele fala da ansiedade, ponto que o Fábio também tinha colocado, né? Às vezes a falta do dinheiro cria na gente uma ansiedade. Então, a questão do investimento no reino, né? Vamos, né, pegando nesse pilar aí. Nós somos abençoados para abençoar. Esse é um princípio que é fundamental. Nós, cristãos, entendemos, isso está dentro da ideia de mordomia cristã, nós somos abençoados para abençoar. O meu sogro tem um provérbio, né? Provérbio de 1 Arrais, capítulo 2. Meu sogro Arrais, né? E ele tem um provérbio que ele fala assim: reter é perecer. Reter é perecer. Então, nós somos chamados para abençoar. Somos abençoados por Deus para abençoar, para repartir. E quando Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, ele fala sobre isso, sobre generosidade. E a generosidade vem de Deus, também é um dom de Deus. Então, como filhos de Deus, nós temos que ser iguais ao nosso Pai. Não quer dizer que eu vou, né, gastar, vou também me descontrolar, né, doando tudo que eu tenho. Não necessariamente isso, mas que eu tenha no meu planejamento essa percepção de que uma parte do que eu ganho eu devolvo para Deus. Então, não estou dando dinheiro para o pastor, não estou dando dinheiro para a igreja,
Eu não estou pagando uma mensalidade, né? Que às vezes as pessoas falam assim, pagar o dízimo como se fosse uma mensalidade, um boleto. É como se fosse parte de um clube, né? Exatamente. Então, quando a gente dá, quando a gente oferta, quando a gente entrega o dízimo, devolve ao Senhor o dízimo, a gente tem que ter esse pensamento. Deus me abençoou para eu abençoar. E essa a generosidade é o antídoto da avareza. Né? Então, no provérbio do meu sogro, reter é perecer. Então, se você retém, se você segura, vai perecer. Né? Aquilo vai escorrer pelas mãos e muitas vezes a pessoa sabe para onde está indo tanto recurso, né? Mas são saquetéis furados, como diz a palavra de Deus também. E o investimento, né? E o futuro, né? O futuro não é uma astronave que não sabemos pilotar. Eu discordo dessa poesia. Eu acho que o futuro pertence ao Senhor, pertence a Deus, mas nós temos que ser prudentes. Então, acho que a palavra aí, né? A gente falou de frugalidade, generosidade, e aí entra também a questão da prudência, né? De ter um planejamento. O que eu quero? Qual o meu objetivo para o futuro? O que eu quero como família? O que eu quero como pai, como marido? Né? Um investimento que pode ser, ou né? Comprar uma casa, não sei. São questões que estão dentro do objetivo da família. E aí é uma coisa que tem que ser combinada, né, com a família, pensada com a família também, para que a gente possa... claro que é um esforço que vai depender da casa toda. Né? Claro. Filhos, marido, mulher, que vão pensar nisso em conjunto para ver o que eles querem. Ou seja, guardar uma reserva para o futuro, guardar uma reserva emergencial, ou, né, muitas vezes, projetar um investimento para o futuro. Então, assim, em resumo, né, a gente tem que ter um coração grato a Deus por tudo que Ele tem dado, e ter esses princípios, né, que são bíblicos, que são saudáveis, para que a nossa vida financeira, para que a nossa vida mesmo seja confortável, seja... a gente tem uma simplicidade, né, para viver, entendendo, né, o que é necessário, o que é o desejo, o que é a necessidade, e também abençoar, ser abençoado para abençoar e, claro, planejar com prudência aquilo que a gente quer fazer para o futuro, ter uma reserva de segurança mesmo para a nossa vida. Perfeito, Marcelo. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Quais são as práticas mais seguras para uma família investir seus recursos financeiros e ter um retorno garantido sem que comprometa o orçamento familiar? Bom, é legal essa sua pergunta, né? Pegando até um gancho aqui no que o pastor Marcelo acabou de falar, a melhor forma para se juntar dinheiro é você ter sonho. Né? Já gostei. Por quê? Porque o sonho, né, ele te leva a você se sacrificar. Né? Porque quando a gente fala de juntar dinheiro, é como eu falei, você está postergando. Então é o seguinte, você precisa ter sonho. E o sonho pode ser individual, enquanto você está sozinho, mas pode ser com a sua esposa, com seu filho, ou seja, a sua família tem que participar desse sonho. Por quê? Porque ela vai ser crucial. Não adianta você ter um sonho e sua família não ter o sonho, porque você vai tentar juntar e a sua família vai gastar. Né? Então, tem que ser aquele negócio para dizer, pessoal, escuta, não vamos na pizzaria hoje, porque vamos juntar esse dinheiro aqui para a gente realizar aquele sonho. E qual é o sonho? Foi dito aqui, não sei. Você pode ser viagem, carro, casa, estudo. Quer dizer, você precisa construir junto esse sonho. E a partir desse momento é que você vai delinear o seu orçamento. É uma palavra complicada, né? Porque todo mundo fala e ninguém tem. Mas é crucial. Né? Então, o orçamento é quanto é que você ganha, quanto é que você gasta com o que você não tem como não gastar, né? Que é habitação, alimentação, transporte, estudo. Né? E você, o que sobrar, o que você vai fazer com o que sobrar? Não sobra nada. Então você precisa rever os seus gastos fixos de tal forma que sobre. Porque é básico. Né? Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa. Só assim que vai sobrar algum. Né? E aí, a partir disso, você consegue montar. A gente estava conversando, eu estava citando, né, um exemplo de que você, né, tem planos hoje de previdência, por exemplo, que é para criança, que você vai botando aí, né, um valor pequeno por mês para quando ela tiver
fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, ela ter um recurso para fazer isso. Quer dizer, um sonho de longo prazo é 20 anos, 20 e poucos anos. Mas tem como fazer. Né? E então você precisa, se você não sabe fazer, por exemplo, um plano de previdência, você vai pagar uma taxa de administração para que alguém consiga administrar da melhor forma possível o seu Uma recurso. poupança não, né? Ou poupança sim? Poupança, eu digo que a poupança é quando você quer dar dinheiro para o governo. Porque é muito fácil de fazer, mas a poupança hoje ela paga abaixo da inflação, né, praticamente. E abaixo do que, por exemplo, eu diria o seguinte, a melhor coisa é o Tesouro Direto, que é um título hoje é o de menor risco, é um título garantido pelo governo, que você compra, né, e ele vai te pagar juros, vai te pagar tudo certinho, e no final do vencimento, e tem vencimento hoje de Tesouro Direto para 2058, até mais. Né? Então você está falando de muitos anos, quer dizer, você tem título de Tesouro Direto ao longo de todo esse tempo. Então, é melhor. Poupança, hoje em dia, realmente nem para emergencial, porque se é emergencial e você não está na data de aniversário, você ainda perde o juros do mês. Então, o ideal é outra aplicação. Mas o importante se você não sabe como fazer, cara, olha, a internet hoje tem tanta forma de você aprender. Né? Você põe lá, tem muitas formas de aprender como é que eu invisto no Tesouro Direto. O próprio site do Banco Central explica. Né? Tem cursinhos no site do Banco Central. Disponível? No site? No site do Banco Central. Interessante. Entendeu? O seu banco também te explica, também tem lá. Tem várias formas de você aprender como fazer. Então, hoje, né, sem falar que você sempre tenha algum amigo, um gerente do banco, alguém que você possa... Né? Assim, normalmente é sempre bom escutar mais de uma pessoa. Então você ouve, faz e pensa e pratica, porque, né, às vezes a diferença de juros, né, quando a gente fala em um mês, às vezes é até pouco, dependendo do volume. Né? Se o volume é alto, é muito. Mas agora, quando você está falando de ano, 2 anos, 3 anos ou muitos anos, dá uma diferença grande você deixar o dinheiro na poupança ou investir em outras formas de investimento. Né? Que tem, né? Você tem hoje fundos imobiliários, em vez de você comprar um imóvel para alugar, você quer um imóvel, em vez de você comprar um imóvel que vai ficar velho, que vai ficar vazio, que pode ser que o inquilino não pague, você tenha que entrar na justiça, ou seja, uma série de problemas. Tem vários fundos imobiliários hoje que você pode comprar. É uma cota, você recebe todo mês, né, dividendos como se fosse aluguel, e a hora que você quer vender, você vai lá e vende. Né? Então, hoje tem formas muito mais inteligentes de você fazer investimentos que no passado, né, talvez o seu pai, o seu avô, eu vou comprar uma meia água ali para ter um aluguelzinho para quando eu me aposentar. Hoje você tem fundos imobiliários, né, de tudo quanto é forma, para grandes empresas, fundo imobiliário de galpões logísticos, em suma. Eu acho que hoje você, tendo tempo e buscando as informações, você não precisa ser um grande entendedor, mas você consegue diversificar, que é outro ponto fundamental no que você perguntou, existe um investimento? Não. Hoje em dia, o melhor é você ter um pouquinho de cada, porque se um dá errado, o outro dá certo. Vocês já ouviram dizer o seguinte, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto? Já. Né? Já. Então, é por aí. Se você tem um pouquinho, se der problema em um investimento, né, os outros investimentos, né, vão estar separados. Se você tem um investimento só e esse investimento dá errado, você toma um prejuízo por completo. Né? Então, a diversificação ela é sempre a chave, né, de toda a questão do investimento. Quanto mais diversificar, menor o risco que você corre. Né? Isso é teoria. Né? Então, eu acho que o importante é isso, é você ter o recurso, você investir bem e diversificar. Ok, obrigado. Maravilha. Falando assim dessa parte de orçamento, né, você falou um pouco da realidade presente, mas vamos dizer assim, um casal, né, que está planejando para ter um filho, ou
um casal, uma família, namorados querem casar, como é que essas pessoas que estão olhando para frente podem fazer um planejamento, né, para se preparar para essa nova fase da vida? Assim? Quais seriam algumas práticas interessantes que o senhor recomenda? Olha só, você tem hoje o que a gente chama de ciclo de vida. Uhum. Que a gente tem a ver com a fase da vida que nós estamos, o quanto a gente pode fazer de sacrifício e o quanto você pode correr de risco. Uhum. Né? Porque a questão do risco ele está embutido na nossa vida. Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente tem um risco ali se vai conseguir ou não atravessar na frente daquele carro, né, ou não. Então, tudo você está fazendo uma análise. Então, quando a gente tá na nossa vida, por exemplo, a gente é solteiro. A gente pode fazer mais sacrifício, porque sou só eu. Então, assim, quem vai ser sacrificado sou eu. E eu posso correr mais risco, porque se eu perder, também a consequência é só minha. Na medida que você vai ficando mais velho, que você vai tendo a sua família, o seu apetite a risco diminui, porque você tem que pensar nos outros. E também o seu grau de sacrifício, né, você vai repensando, porque tem outras pessoas junto. Eu acho que eu já estou bem idoso, então. Olha, e você tocou num ponto aí, você sabe que às vezes, quando é muito novo e muito conservador, você está perdendo oportunidades que vai fazer falta lá na frente. Uhum. Né? Então, o risco retorno é quando você é mais jovem, eu, por exemplo, eu hoje tenho que correr muito pouco risco, porque se eu perder, o tempo que eu tenho de vida não dá tempo de reconstruir. Uhum. Agora, quando você é jovem, está sozinho, você fala, bom, eu posso arriscar porque dá tempo de reconstruir. Mas, voltando ao ponto, né, a gente volta à questão do sonho do pré-acordo. Né? Uhum. Muita gente que às vezes fala assim, eu quero ter um carro, mas não se prepara, porque não basta você ter o dinheiro para comprar o carro. Né? Um carro tem combustível, emplacamento, multas, seguro, né? Manutenção. Isso tudo vem junto. Às vezes, né, o comprar o carro é o menos difícil. Né? Às vezes manter mais. Então, tudo parte de sonho. Depois do sonho vem um planejamento. Né? Então, você precisa planejar. Então, o que é que você está numa fase que vocês vão ter filho? Quer ter um filho? É um sonho. Tá, vamos então, o sonho está dado. Como é que a gente se planeja para fazer isso? E aí quanto é que eu preciso, né, para me preparar, né, ou seja, comprar todo o enxoval, né, tem hospital, ou seja, toda essa parte, e depois o dia a dia também, né, porque aí vai mudar o seu orçamento. Então, como é que eu adequo isso aqui? Então, primeiro sonho, depois planejamento e depois prática. Né? Porque, às vezes, as pessoas fazem os dois primeiros e esquecem do terceiro. Né? Você faz o sonho, o orçamento e depois, né, não pratica e você fala assim, deu tudo errado. Né? Então, isso é importante. Porque se você não fizer dessa forma, aí vamos supor, e acontece, né, a gente tem vários exemplos aí, né, se o filho vem sem ter todo esse planejamento, ele veio. Chegou. E vai ter que ser feito. Uhum. Então, de forma, às vezes, até traumática, complicada. Então, o ideal é você fazer, né, de forma planejada, porque dependendo do que for, não tem jeito. Né? E aí, hoje em dia, né, a gente tem várias formas e ferramentas para se fazer isso. Né? Nós temos, né, aqui aplicativos, né? Nós temos sites que disponibilizam planilhas que você pode, né, usar para que você consiga primeiro fazer uma radiografia. Que é a primeira coisa de tudo. Bom, fazer radiografia da minha situação hoje. Né? Quanto é que eu ganho, onde é que eu gasto, né? Quanto que eu gasto com moradia, quanto que eu gasto com alimentação, quanto que eu gasto com diversão. Tem gente que eu já conversei que chegou à conclusão que o gasto dele de comer fora era o mais alto.
Por quê? Porque hoje eu vou sair com um amigo, eu vou ali, vou não sei aonde, vou jantar fora. E é impressionante, né? Com o iFood, que ia ficar cadastrado no cartão, ele vai no botão, vai no botão, vai no botão, vai no Nossa, botão. cheguei E chega no final do mês. meu iFood. A gente falou, vamos desinstalar esse aplicativo vamos desativar maldito. isso aqui. Não, brincadeira, não é maldito. Maldito é o nosso uso, às vezes, aplicativo, né? Mas caramba, é impressionante. Uber. Uber vai direto. Pois é. Não passa. O cartão é impressionante, né? Então, e aí você vai ver lá no final das contas que poxa, será que eu deveria realmente ter comido tantas vezes fora? Porque é questão de comodidade. Você está cansado, vou chegar em casa, vou para a cozinha. Só que você, às vezes, está pagando 3 vezes mais, né, do que se você estivesse fazendo em casa, sem falar que o que faz em casa, às vezes, você sobra sempre um pouquinho para o outro dia também. É mais gostoso, às vezes. A Eve faz um hambúrguer lá, que meu amigo. Então, é assim, quando você faz o raio-x, você consegue ver o seguinte, onde é que está indo? Quais são os ralos? Quais os ralos podem ser fechados? Então, a partir desse momento, né, que é do raio-x, é que você passa a poder planejar. E aí vem assim, o primeiro planejamento é pagar o cartão de crédito, acabar com as dívidas, porque assim, não adianta eu começar... E eu já vi gente fazendo isso, tá? Põe o dinheiro, aplicando dinheiro, botando dinheiro na poupança e devendo cartão de crédito. Não tem sentido. Não, aquele dinheiro lá eu não mexo. Aquele dinheiro é da... É da emergência, é né? Da faculdade do meu filho. Eu falei, cara, você está pagando esse juro todo, o dinheiro está lá. Então, assim, você precisa planejar como é que você sai da situação que você está, para depois você começar a ser proativo. Então, a primeira coisa é, faça um raio-x. Você sabe hoje quanto você gasta de moradia, por exemplo, quanto você gasta no supermercado? Né? Qual o percentual da sua renda que está indo em cada área? Né? E tem gente que às vezes você vai ter que mudar para um apartamento menor, para um outro bairro, quer dizer, precisa cortar custo. Então, é tudo uma questão de como eu disse, de sonho e de prioridade. Muitas vezes a gente sem sonho, a gente não poupa dinheiro. E aí o pessoal fala, pô, mas eu não consigo poupar. Eu falo, mas qual é o seu sonho? Eu não tenho. Então está explicado. Né? A gente tende a não postergar, como eu disse, o consumo. Se você não tem sonho, eu vou consumir hoje. Exato. Pastor, vou fazer uma pergunta. Quando a pessoa tem um amor exacerbado pelo dinheiro, qual o primeiro passo que um cristão tem que fazer? Assim, detectou, ela ama o dinheiro, é um Deus na vida dela. O que ela precisa fazer? É interessante, porque o dinheiro... A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando tudo que na nossa vida se torna um ídolo, tudo que tenta tomar o lugar de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que a gente vai se tornar o ídolo. Né? A gente se torna o ídolo. Mas como assim? Vou me transformar no dinheiro? Não. Aquilo vai entranhar tanto na vida da pessoa. Isso é interessante, porque é um princípio bíblico, né? Aquilo que você adora, você se torna aquilo. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta vai dizer, eles adoram um ídolo mudo, eles vão se tornar como o ídolo. Então, o dinheiro também pode se tornar um ídolo, pode se tornar alguma coisa que toma o meu coração. Como você falou, amar, né, exageradamente, o dinheiro em si não é ruim. O dinheiro não é problema. O dinheiro é bênção, é solução, é bênção, ajuda. Né? Você poder pagar um plano de saúde, por exemplo, hoje, né? E ter condições de ter um atendimento médico digno. Né? Muitas vezes, né, você tem um serviço público de saúde no Brasil, né, que existe. É melhor que em alguns lugares que não existe também. Né? A gente tem pelo menos isso. Né? Um serviço único que traz... que a ideia é prover essa universalidade, né, de atendimento. Mas a gente não pode contar com isso. Então, o dinheiro é bom para isso, para você ter o acesso a determinados bens da vida que são fundamentais. Mas quando a gente torna ele um ídolo, quando a gente adora a esse ídolo, a gente vai servir ao ídolo. O dinheiro tem que servir a gente, e não a gente servir ao dinheiro. Então, o dinheiro ele é dado, ele existe, né?
Fábio, quantas referências que você falou, a gente estava no carro conversando, falou quantas referências a Bíblia fala a respeito de dinheiro e finanças? São 2.400 versículos que fazem referência Nossa. a dinheiro, a riqueza, a prata, a ouro, a Bíblia inteira. Ou seja, quanto que a Bíblia dá relevância a essa questão, que sabe do impacto que tem no coração do homem. Nossa. Então a gente vê, do total de versículos da Bíblia, 2.400 aproximadamente vão tratar do assunto. Você percebe, então, a importância do assunto. E o que eu tenho que fazer, então? Né? Aí a gente vou entrar numa palavra aqui que tem que ser entendida corretamente, né? Libertação. Libertação. Botar a mão na cabeça e expulsar, né? Eu vou fazer um paralelo, né? Fazer um paralelo. Toda vez que Deus fala para Israel no Antigo Testamento, ele começa, né, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Ele diz assim: eu sou o Senhor que te libertou do Egito, da casa da escravidão. Ele sempre lembra ao povo de onde ele foi tirado. Deus se apresenta dessa forma. Então ele coloca o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então é o primeiro mandamento. Mas Deus, antes de dar os mandamentos, ele fala: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, essa libertação só Deus pode dar pra gente. E a gente... Como é que Deus libertou o povo do Egito? Porque o povo clamou por socorro. Deus diz lá no capítulo 3 de Êxodo, ele fala assim: eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi o gemido do povo. Então, eu diria isso, olha, clame por socorro, porque Deus é libertador. Amém. E Deus nos liberta dos ídolos. E se o dinheiro se tornou um ídolo para a vida da gente, a gente tem que clamar por socorro e pedir libertação. Então, dessa mesma maneira, ele sendo o nosso Senhor, Deus não tem rival. Nosso Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não tem rival, não tem um espaçozinho no nosso coração para servir outro Deus. Né? Aí na nossa conversa também, né, Fábio? Quando Jesus fala sobre outros deuses, ele fala, Jesus agora falando, né? Ele diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ele poderia ter falado de qualquer outro ídolo ali no discurso dele, no Sermão do Monte, mas ele fala Mamon. Mamon, que é o Deus das riquezas, que é o Deus do dinheiro. Então, é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o nosso coração, que toma a nossa mente, o nosso esforço, a nossa energia, tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus. Nós precisamos, né? Se nós estamos escravizados, e é uma escravidão que leva à morte, porque o amor ao dinheiro como raiz de todos os males, como Paulo diz, ele levou muita gente à perdição. Muita gente se perdeu no caminho por causa dessa paixão pelo dinheiro, desse amor pelo dinheiro. Então, o que eu diria é o seguinte: o que uma pessoa tem que fazer? Clamar por socorro. Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta. Por quê? Porque isso está tomando o meu coração. E é nesse sentido que eu falo sobre libertação. É dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de libertação, me socorre, me salva desse ídolo, me liberta desse ídolo. E eu sei que Deus ouve a oração, e Ele vai responder, Ele vai abençoar, e a pessoa vai ter essa experiência com Deus de excluir, né, de jogar fora da sua vida esse ídolo e servir somente ao Deus verdadeiro. Amém. Verdade. E interessante, né, parar para pensar, né, o Jonas Madureira, né, ele fala muito sobre essa questão da idolatria, né, e fala que o coração do homem, né, ele pegando até ele Santo Agostinho, né, criaste-nos para vós, e nosso coração não fica satisfeito até que repousa em ti, né, o nosso coração é um coração feito para louvar o Senhor e se satisfazer no Senhor, né. É importante, gostei da sua colocação, porque não é simplesmente colocar a nossa atenção em outro lugar, né? Porque nosso coração ele sempre vai adorar alguma coisa. Então, se a gente tira o dinheiro e coloca a esposa vai se tornar um ídolo. Se coloca o filho, a família, né? A família vai se tornar um ídolo, né? E a gente sabe quantas vezes, né, até os relacionamentos se tornam abusivos, né? Porque
se o cônjuge ou o filho se torna o ídolo, né, ele acaba sendo... Você tem que ser minha fonte de prazer, de segurança, né, de satisfação. Né? Então, a nossa ocupação tem que estar aqui com Deus. Né? Então, Deus entra no lugar, Deus me resgata. Né? Que o Senhor seja o meu prazer, que o Senhor seja a minha alegria. Porque senão a gente sempre vai ficar só pulando ali de um ídolo para outro. Né? E o nosso coração não tem jeito. Ele é feito para adorar. Né? Se Deus não estiver ali, vai ser o dinheiro, vai ser a mulher, vai ser o filho, vai ser entretenimento, né? Vai ser o que seja lá o que for, né? Se permite, claro. abrir aqui duas questões aí que a gente sempre ouve aí. Primeiro, né, o mercado, o pessoal costuma dizer que a parte mais sensível do homem é o bolso. Né? Então, quando a gente fala isso, né, e a gente vê... A verdadeira conversão se dá quando o bolso se converte. O bolso é sempre o último a se converter, né? Então, isso tem uma questão voltada, porque quando a gente se preocupa muito com dinheiro, a gente começa... Né, quando a gente principalmente tem que botar esse dinheiro em algum lugar, a gente está sempre com pena, principalmente quando é a fundo perdido. Então, essa é uma das questões, é a piedade, né, que a Bíblia fala tanto. Então, você começa a exercitar dessa forma. E um outro ponto que o pastor Hernandes, que usa muito esse termo, que é, ele nunca viu em enterro, né, caixão com gaveta ou caminhão de mudança. Caminhão de mudança. Então, é o que a Bíblia fala, a gente, né, o que nós temos vai ficar aqui. A gente veio nu e volta nu. Então, essa é uma questão, né, da gente desapegar. Né? Desapegar, e para desapegar, uma das questões que a Bíblia coloca é que a gente tem que usar também o que a gente tem, né? E com essa enchente do Sul, a gente tem visto pessoas com muito pouco dividindo com. Então, não quer dizer que você tem que ter muito para poder abençoar o outro. Então, né, a gente precisa começar a praticar isso. Porque na medida que você desapega, que você deixa de praticar, você começa a ver que realmente, né, é muito melhor, faz muito mais bem para a nossa alma, para nós, quando a gente está abençoando o nosso próximo, quando a gente está ajudando alguém, né, com o que a gente deu. Né? Se Deus deu muito, a gente ajuda muito. Se Deus deu pouco, a gente tem que, mesmo assim, a gente pode ajudar. Amém. E é interessantíssimo, né? Você citou até a situação que está passando lá no Sul, né? O quanto a gente, por esse mundo da informação que passa tão rápido, parece que já esqueceram, né? A questão de Porto Alegre, a questão toda aqui das catástrofes ali, né? É impressionante como a gente... nesse mundo, a gente já não se fala mais, por exemplo, de guerra da Ucrânia, da Rússia, né? E a minha preocupação, né? Acho que também a preocupação da igreja, assim, de uma forma geral, justamente as próximas semanas, né? E como a gente, como igreja, tem esse desafio de continuar sendo generoso, porque eu sei que, de uma forma geral, daqui a um mês ninguém vai mais lembrar disso. E o povo vai estar lá, né? Muitos dos nossos irmãos, e claro... Óbvio que temos que estender a mão a todos, né? Passando por uma grande dificuldade de reconstrução das suas vidas, né? E esse é um momento essencial para a gente lembrar do nosso papel de generosidade. Inclusive, a gente tem ajudado muito a igreja lá de Canoas, né? Que foi uma das áreas que foi muito atingida ali no Sul, né? Então, se vocês quiserem ajudar, né? Tem no nosso Instagram lá o Pix, né? Então, se você quiser se sentir tocado, né? É importante aqui, já que a gente está falando tanto de generosidade, né? Exercer isso aqui na prática, né? E, Fábio, queria tirar uma dúvida. Já que a gente falou aqui de alguns erros, né? A gente falou um pouco da ganância, você pode também falar de alguns outros erros que normalmente cometemos ao tentar gerenciar nossas finanças pessoais? Sim, eu acho que a falta de planejamento talvez seja o maior erro, né? E aí essa falta de planejamento ela vai desencadeando uma série de outras questões. Vamos dar um exemplo, como eu já falei aqui. Você compra um carro, e aí comprou o carro à prestação. Né? Aí você fala, não, mas essa prestação cabe no meu orçamento. Mas aí você esqueceu que com o carro vem manutenção, vem combustível, as multas que é indesejável, mas vem. Ou seja, você planejou mal e executou. Então, a falta de planejamento
muitas vezes é o que mais provoca. A segunda questão, coisas inesperadas, né? E aí é aquela questão, você tem, né, a vida sempre acontece, coisas indesejáveis, né? Um exemplo, né, voltando aí ao sul, né? Você, né, tem situações lá, as pessoas perderam tudo, né? Então são coisas inesperadas, né? Um acidente que, né, não causa problema de saúde, mas, por exemplo, você bate com o carro, né, e aí vai ficar sem o carro, vai precisar, ou você, alguém que fique doente, e aí você tem a diminuição de renda, tá? Então tem vários exemplos aí que pode causar e você precisa estar preparado. E aí, assim, não tem uma receita, a não ser uma receita que você precisa ter, né, um fundo, dependendo do que você faz. Se você é um funcionário público, por exemplo, né, você vai continuar recebendo o seu salário integral. Se você é um funcionário seletista, né, normalmente você não recebe, né, o que você, né, o INSS sempre paga menos do que você receberia se estivesse trabalhando. E se você é profissional autônomo, você não vai receber nada, né? Então, quer dizer, dependendo do que for, você vai ter que calibrar o tamanho da reserva que você precisa ter. E é importante, tá, ter essa reserva por isso, né? Porque isso então, é muito certo que você vai ter imprevistos na vida. Todo mundo tem, né? Uns imprevistos maiores, outros nem tanto. Mas então você precisa ter essa reserva. E aí fala assim, pô, mas qual quanto que tem que ser? É assim, tem uma questão de quanto que você pode fazer e o que você faz, né? Qual é a sua profissão, o seu dia a dia. E o terceiro ponto do que eu hoje gasto, o que eu posso cortar de uma hora para outra se for necessário. Geralmente é o quê? O que você aconselha? Corte, assim. Corte? Não, de uma hora para outra. De uma hora para outra você pode cortar, por exemplo, TV por assinatura, né? O plano de celular, que você tem às vezes um plano ultra, mega, super, você pode até passar por um pré-pago, alguma coisa. Então são normalmente contas que não seja crucial. Por exemplo, você não pode cortar conta de gás, conta de luz, mas você pode diminuir, por exemplo, o que você consome de luz. Então, você precisa ver o seguinte, escuta, o que é o mínimo que eu preciso para viver. Tá? E de acordo com isso aqui, você precisa, né, ter, né, o ideal, o pessoal fala em 6 meses. 6? 6. Tá? Mas eu diria que pelo menos 3 ou 4 meses você deveria ter de reserva. E é uma reserva, né, aplicada, né, em alguma coisa que você possa monetizar. Então, em fundos ou no Tesouro Direto, alguma coisa assim, e que você não mexa. O Tesouro Direto Selic, né? Você vai poder resgatar. O Tesouro Direto, todos eles são... você resgata, né? Claro que a Selic é onde você não vai ter perda nenhuma. O Tesouro Direto com título, aí já é mais técnico, título pré-fixado, se você não levar até o vencimento, dependendo da época que você for vender, você pode estar vendendo por um valor diferente do que você investiu. Mas, em suma, aplicações que você tenha liquidez, ou seja, precisou dela hoje, você vai lá no banco e tire essa aplicação. Então, é importante ter isso aí para que você consiga, né, passar por momentos difíceis da vida, né? Então, eu acho que a sua pergunta é importantíssimo, porque hoje a gente tá sentindo um pouco na pele, olhando para o pessoal do Sul, o cara perdeu tudo. E um dos conselhos que eu participo da área de seguro, né, o pessoal tem acompanhado e você vê que tem, por exemplo, todos os imóveis financiados têm seguro. Se foi financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, você tem o seguro, inclusive, contra inundação. Mas você vê que muita gente que fez seguro não colocou em inundação porque é caro quando você botar em inundação. Você vê, por exemplo, carro, né? Você sabe que hoje cerca de 20% da frota do Rio Grande do Sul tem seguro, né? Então, sim, você vai ter, né, 80% lá, nessa proporção aí, de pessoas que tinham um carro e não tinham seguro, né? Então, quer dizer, são situações que você precisa ver que bom, o seguro da sua casa. O seguro de casa não é um negócio muito caro.
dá uma pesquisa. Às vezes você não vai fazer o seguro pelo valor que você gostaria. Né? Vamos supor, se a sua casa vale R$300 mil. Se você não pode fazer 300, faz menos, mas tenha alguma coisa. Então, é crucial você pensar assim nos momentos difíceis. Porque seguro é uma coisa que a gente faz para não usar. Né? E aí a gente entra, por exemplo, seguro de vida. O seguro de vida, se você fez... Eu espero nunca usar, né? Se foi usado, você já não está aqui. Então, se você já partiu para a glória, mas a sua família não partiu, né? Deixa alguma coisa para a sua família poder... Né? Eu ia fazer uma propaganda aqui, mas eu não ia fazer, não. Você aqui está pago, né? Então, são coisas que você precisa realmente pensar. Né? E hoje em dia você tem ferramentas que podem te ajudar. Por exemplo, quem tem um negócio, tem um seguro chamado lucro cessante. O que é o lucro cessante? Pô, tem comércio, por exemplo, lá em Porto Alegre, que não encheu de água. Mas que parou porque não tinha estrada, parou porque não tinha... Ou seja, é lucro cessante. O seguro vai cobrir uma parte. Né? Empresas de transporte lá, por exemplo, que não tinha como sair com os caminhões, não tinha o porto para poder pegar, ou seja, é lucro cessante. Então, algumas coisas que são necessárias você pensar. Tá? Na área de risco, a gente costuma dizer que o pior risco é aquele que você corre sem saber. Né? Porque se você está correndo o risco, mas você sabe que o risco existe, foi uma opção sua correr. O risco mais caro que tem é quando você está correndo ele e você nem sabe. Então, eu sei que eu preciso de um seguro, mas eu não vou contratar, então é uma opção que você fez. Né? Aí, como exemplo, eu tenho um amigo que morava numa casa, tinha 2 carros, né? Não vou fazer propaganda. Pensa uma marca aí de um valor muito alto, ele e a esposa, e ele falou assim, não vai, o seguro está muito alto, nunca vai acontecer alguma coisa com os 2 carros ao mesmo tempo. E assim, o que eu vou gastar para pagar de seguro, eu conserto o carro. Então, fez isso. Deu uma chuva aqui no Rio de Janeiro, mas aquelas chuvas imensas, sabe? E ele morava numa casa, né? A garagem era embaixo da casa e tinha as bombas que tiravam a água dessa casa. A questão é que o terreno atrás encheu de água, a bomba parou e pelo ralo a água entrou na garagem, os 2 carros dele ao mesmo tempo. Nossa. Ou seja, o prejuízo que ele teve, porque, né, fez o carro, mas ele sabia do risco, ele só não imaginou, né? Nossa, os 2 ao mesmo tempo. Como é que o risco podia acontecer. Então, essas coisas levam a gente a pensar com bastante cuidado e ter sempre o seguinte, escuta, vamos pensar no que pode acontecer de pior. E aí você calibra, né? Dentro disso aí, como fazer. Só uma simples como as pombas e prudente como a serpente. Tinha uma propaganda antiga que falava assim, confie em Deus e faça seguro. Lembra dessa? Sério? Confie em Deus e faça seguro. O Fábio estava falando que estava lembrando desse passado aí. Mas é isso, é prudência. Né? Simplicidade e prudência. Você vai trabalhar confiando em Deus. Né? Você não vai... o otimista e o pessimista, né? O copo está meio cheio e meio vazio. Né? Você fica assim, não, eu sou uma pessoa otimista, mas eu tenho que calcular o risco. Né? O Fábio disse, o pior é quando você não sabe que está correndo aquele risco, você ignora. Né? Dizem que a ignorância é uma bênção. A bênção não. A ignorância não é uma bênção. Você precisa saber, entender, conhecer, seja no negócio, seja na vida mesmo. E a prudência. Prudente como a serpente. Né? Confie em Deus e faça seguro, né, Fábio? Marcelo, se a gente for lembrar aí da vida de José, né? José não foi contratado como governador do Egito porque ele interpretou o sonho do faraó. Mas ele foi contratado porque, além de interpretar, ele disse para o faraó o que ele devia fazer. E o que ele devia fazer era, vamos fazer celeiros e vamos juntar para a época de vacas magras. Aí o faraó falou, mas quem pode ser melhor do que você para fazer isso? Já que você, além do sonho, você já trouxe a solução.
Que é a prudência. Verdade, a prudência. E José fez, e a gente viu que, por conta disso, ele salvou não só os egípcios, mas como o próprio povo de Israel, quando, né, toda a terra estava passando por fome. Né? E ele tinha... E de quebra ele conseguiu comprar tudo para o faraó. Né? E Cristo, né, pagou a nossa dívida e é a nossa segurança máxima. Né? Você quer um seguro completo? Né? Aí é só com Cristo mesmo, né? Pastor, muito obrigado pela sua participação, tá? Pela toda a sua contribuição aí, trouxe Calvino, trouxe, né? Trouxe todas as contribuições. E Fábio, muito obrigado por aceitar nosso convite, ter estado aqui conosco, trazer um pouco da sua sabedoria aqui, que foi muito proveitosa. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí vai poder aprender um pouco mais e ser mais prudente, né? Verdade. E como diz o Júlio, né? Eu, Pator e a criança, ele dizia que melhor que ganhar é não gastar, né? Não, assim, se você não comprar, você economiza mais. Economiza mais. Você assistia, pastor? O Júlio é o meu herói. Não pode ser igual o português, né? Que falou com a mulher, economizei o dinheiro porque não peguei o ônibus. Ela falou, se você não tivesse pego o táxi, ia economizar muito. Exato. Então tem isso, gente. Eu queria agradecer, dizer que foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado. Dizer que tá muito gostoso ouvir esse podcast aqui da igreja e que Deus esteja abençoando aí. Me colocar à disposição, né, de vocês, de quem está nos ouvindo aí, né, se quiser na igreja, né, eu não fico chateado, pode me chamar no canto, conversar ou marcar um outro horário. Estou à disposição, né, e poder contribuir é sempre bom. Amém. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe.